1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 4, nós lemos assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. A vida cristã, ela é uma batalha. Aliás, a vida é uma batalha. Cristã ou não, a vida do ser humano é uma vida de batalha, de luta, de problemas, de desafios, de intrigas. Quando nós temos Deus, quando nós temos Jesus do nosso lado, como nós somos do seu povo, a coisa fica mais fácil, mas não fica sem batalha, não fica sem problemas. Não existe uma vida em que não vai ter problema nenhum. Então, quando alguém tenta vender esse peixe para você, você pode ter uma vida sem nenhum problema, desconfie, porque isso não é verdade. Não é o que a Bíblia ensina. Mas, junto com as dificuldades, fraquezas, os ataques, nós temos Deus do nosso lado. Isso pode ajudar e muito. Mas, por todos esses motivos, nós precisamos sempre estar se fortalecendo. Temos a responsabilidade, o dever e a necessidade de estarmos sempre nos fortalecendo. Quando estamos fracos, temos que nos fortalecer. E também quando nós não estamos fracos. Quando nós não estamos em dificuldades. Quando nós não estamos com problemas. Nós temos que nos fortalecer do mesmo jeito. Então, toda ocasião, com ou sem problemas, precisamos buscar estar fortalecidos. Aqui nós lemos um episódio onde Davi e sua companhia tinha uma tropa de seguidores, uma espécie de um mini exército. Essas pessoas seguiam Davi, eles tinham suas famílias. Quando eles saíam em suas diversas campanhas, as famílias ficavam na base. E aqui eles estavam, a base dele nesse momento era um lugar chamado Ziclag. Ziclag era não era uma cidade, não era uma aldeia também, mas era um lugarejo, uma pequena cidade, digamos assim. E eles estavam lá enquanto os homens saíram para fazer o que tinham que fazer. Enfim, na ausência deles, entrou na cidade, toda aquela área, um grupo, uma tribo, podemos chamá-los assim, de amalequitas. Eles faziam o quê? Eles andavam pelo país e eles roubavam. Eles invadiam os vilarejos, as fazendas, atacavam as pessoas, roubavam, tomavam cativos. E foi o que houve aqui. Quando eles chegaram em Ziclag, a cidade estava destruída, pegado fogo, tudo que tinham levado, comida, riqueza, ouro, prata, o que podiam carregar, carregaram, o que não podiam carregar, queimaram, e levaram junto todas as pessoas, as esposas, os filhos, as filhas. Então todas as pessoas foram levadas cativos. Provavelmente eles seriam vendidos à escravidão, eles iam ser transformados em dinheiro, iam chegar na próxima cidade grande e vender tudo em escravidão. E uma vez que isso acontecesse, aí você não tinha nem mais saber onde é que eles estavam e como você podia tomá-los de volta uma vez que foram vendidos. Então, era uma situação muito séria e eles estavam, obviamente, muito entristecidos com suas famílias capturadas e seus lares saqueados. Então, os homens que seguiam Davi estavam tão abatidos que até falaram em se revoltar e matar Davi. No versículo 6, que nós não lemos, nós lemos do 1 ao 4, eu vou ler o 6 aqui para vocês, diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então, a angústia era tanta que eles tinham que canalizar aquela frustração em alguém. Como sempre, foi enviada para quem? Para o líder. A culpa é de Davi. Ninguém tinha raiva de Davi, ninguém tinha nada com Davi, mas quando a coisa apertou, todo mundo começou a querer jogar pedra em quem? Em Davi.
porque ele era o líder. Então isso angustiou. Então, por que eles fizeram isso? Por que eles se voltaram contra o seu líder? Porque eles estavam enfraquecidos. Eu diria que eles não estavam muito fortalecidos, e o que aconteceu aqui com a família deles, não vou nem dizer que foi a gota d'água, não foi a gota d'água, foi a caixa d'água inteira que foi despejada em cima dele. Não foi a gota que transbordou o balde, não. Aqui foi um carro de bombeiro que veio com uma mangueira e chutou o balde, derrubou foi tudo. Algo muito traumatizante. Eles estavam enfraquecidos. Tá? A gente lê no versículo 4, Davi e seu povo se achavam com eles, alçaram sua voz e choraram, até que neles, preste bem, não houve mais forças. Eles choraram até onde não houve mais forças para chorar. Eles choraram tanto, lamentaram tanto, ficaram tão exaustos e sem forças, enfraquecidos, que nem chorar eles conseguiam mais. Isso é estar enfraquecido. Completamente enfraquecido. Então, nós temos que saber o que fazer nessas horas. Nós temos que, primeiramente, identificar a fraqueza e depois tratar da fraqueza, para que nós não caiamos nessa situação. Então, hoje eu quero rapidamente ver, primeiramente, alguns sintomas de fraqueza. E aqui estamos falando, obviamente, de fraqueza espiritual, mas também podemos aplicar esses princípios para a fraqueza física. No momento que a gente se encontra em fraqueza física, também é um problema, porque a fraqueza física pode influenciar a fraqueza espiritual. Como assim, pastor? Se você está tão exausto, você não tem força nem para chorar, você, por exemplo, não pode vir para a igreja. Por quê? Eu não tenho força para chorar, quanto mais me arrastar até a igreja. Aí você não vai para a igreja. Você não tem força para ler a Bíblia, você não tem força para fazer nada. Você não tem força para comungar, você não tem força, você está tão enfraquecido fisicamente que você vai afetar o seu lado espiritual. Você vai deixar de alimentar o seu espiritual, porque vai causar uma fraqueza espiritual, que é mais grave ainda. Então nós temos que tomar cuidado. Estarei falando sobre fraqueza espiritual, mas se aplica também à fraqueza física. É importante. Não é à toa que Deus, no Velho Testamento, deu ao povo judeu a noção de ter um dia de folga. O sábado. Quem inventou o sábado foi Deus. Ele falou, o sábado é para o povo. Para quê? Para descansar. Até então, em muitos lugares do mundo hoje, você trabalha de segunda a segunda. Você não tem um dia de descanso. Era assim naquela época. O povo trabalhava de segunda a segunda. Deus falou, não. Parem para vocês descansarem fisicamente e também recarregar as suas forças espiritualmente. É no sábado que você vai na sinagoga, vocês vão fazer certos rituais, vocês vão ler a palavra de Deus, vocês vão refletir, vocês vão agradecer, vocês vão louvar. Tudo isso fazia parte do ritual do sábado judeu. Mais uma vez, quero só lembrar, o sábado era para o judeu. Nós não temos um sábado. Nós celebramos a ressurreição no domingo, tá? Mas essa ideia de ter um descanso físico é algo muito importante, porque o físico afeta o espiritual afeta o físico. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar essa fraqueza. Então, o primeiro sintoma de fraqueza olha comigo no versículo 4, é uma tristeza profunda. Então, Davi e o povo que estava com eles, que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. A Bíblia ensina em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que um dos frutos do Espírito é gozo, alegria, felicidade. Então, um espírito fraco não vai ter alegria, vai ter o quê? Tristeza. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, um dos frutos do Espírito, uma das consequências de ter o Espírito Santo habitando em nós, e esse Espírito Santo não está extinguido, não está entristecido, ele está vibrante, vivo e atuante, uma das coisas que nós vamos ter é alegria. E quando nós temos uma ausência de alegria, quando temos uma tristeza profunda, é porque nós não estamos tendo este fruto do Espírito, que é um sinal que o nosso espírito está abatido. Então, quando nós temos uma tristeza profunda, é um sinal de que o nosso espírito está fraco. E como é que eu fortaleço o espírito, pastor? Lendo a Bíblia, ouvindo pregação boa da palavra de Deus, servindo a Deus, fazendo coisas que agradam a Deus, coisas que não entristecem o Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses fala,
não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, sendo desobedientes, ou sendo omissos, ou indiferentes, o Espírito Santo fica triste e o nosso espírito fica triste. E com o nosso espírito, e com o espírito que habita em nós está triste, nós não vamos ter os frutos do Espírito, e cujo um deles é o quê? Gozo, alegria. Então, um sinal de fraqueza espiritual é uma tristeza profunda. É normal termos certas tristezas. Você está andando em casa, por exemplo, dá uma topada com o dedinho, para descalço, na quina de uma mesa, você não vai dizer, glória a Deus, que alegria. Não, você vai ficar triste. Aquilo não vai durar o dia inteiro. Você não deve durar o dia inteiro. Se durar o dia inteiro, um pouco de posto de saúde, você quebrou o dedão no seu pé e precisa de ajuda médica. Mas coisas acontecem. Então é normal que nós tenhamos certas quedas, mas não é aquela tristeza profunda que nos abate e nos prostra. A gente passa o dia, a semana, ou o mês inteiro. Esse tipo de tristeza é um sinal de que há uma fraqueza, uma tristeza profunda. Essa tristeza, muitas vezes, ela é manifestada, ela é evidenciada, ela se mostra pela boca, pelo que sai pela boca. Mateus 12, 34. Pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, muitas vezes, aquilo que a gente fala, o modo como a gente fala, vai ser uma reflexão do que está no nosso coração. Então, se nós temos tristeza profunda, aquilo vai ser evidenciado também do que a gente fala. E o que a gente fala vem do coração. Então, do que transborda, o que é em abundância no coração, é aquilo que vai sair da boca. Então, se da minha boca está saindo fofoca, mentira, intriga, criticismo, se isso está saindo, o coração está o quê? Está fraco. Por quê? Porque um espírito forte, ativo, como nós vimos lá, que está dando fruto, o fruto que vai sair é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso que não vai estar no coração, é isso que sua boca vai falar. Você vai falar coisas desse tipo. E se nós estamos falando coisas que não refletem esse tipo de fruto, o problema está no coração. O problema é uma fraqueza espiritual, que vai ser evidenciada pelo que sai do nosso coração. Então, por fora, nós podemos ver, já por dentro, nós não podemos ver. Nós podemos ver aquela tristeza externa. Os homens de Davi choraram. Isso é externo, dá para ver. Por dentro não dá para ver, mas vai dar para ver pelo que sai da boca. Se você vê uma pessoa amarga, é porque aquela pessoa tem amargura no coração. Uma pessoa temerosa tem temor no coração. Se a pessoa está triste por fora, cabisbaixa, chorando, é porque há tristeza no coração. Você vê alguém alegre, com gozo, e temperança, e paz, e ela tem o quê? Os frutos do Espírito. Ela está com sua fé forte, seu espírito está forte, não está em fraqueza. Mas, de algum modo, aquela tristeza, aquela fraqueza vai sair, ou pela boca, ou pelas nossas ações, e o nosso comportamento também. E, geralmente, são comportamentos e ações destrutivas. Uma pessoa que está fraca espiritualmente, ela está triste, amargurada por dentro, aquilo vai também ser traduzido, além de palavras, em ações que magoam e machucam, agridem e atacam as pessoas por fora. A exemplo dos homens de Davi, que no versículo 6, como nós lemos, falavam em apedrejá-lo. Eu diria que isso é agressivo. Eu diria que isso é não ser você querer apedrejar alguém, e apedrejar não é pegar uma pedra e jogar. Não, é você jogar pedra até que a pessoa morra. Isso que significa apedrejar. É matar por apedrejamento. Eles foram com Davi, seguiram Davi, o nosso líder. Estavam voltando, seguindo Davi, o nosso líder. Aí quando chegaram, viram aquilo, que foi que houve? Mata, apedreja, vamos acabar com ele. Ué, porque essa mudança repentina? Fraqueza no coração, evidenciada com uma tristeza profunda. Não é por menos. Você chega em casa, você vê sua esposa, seu esposo, seu filho, suas filhas, tudo que você tem dentro de casa, ser levado, você tem agora a roupa no corpo, mais nada. Levaram seus pertences, destruíram sua casa, levaram sua família. Será que sua amargura entristece alguém? Claro.
Mas o resultado foi o quê? Vamos apedrejar Davi. Então, muito cuidado, mas é um sintoma. Tá? E a Bíblia fala o porquê? Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Amargura. Versículo 6 fala que eles queriam apedrejar Davi, porque está todo mundo amargurado, com essa tristeza profunda, que pede e exige fortalecimento. Por isso que nós precisamos sempre estar nos fortalecendo. Segundo sintoma, rapidinho, junto com uma tristeza profunda, é uma falta de força. Uma falta de força. Versículo 4. E choraram até que neles não houve mais forças. O que é isso? Falta de força. Não tinha mais força, acabou. A bateria secou, o tanque secou. Não tinham mais forças. E com essa amargura que eles estavam sentindo, eles caminham para uma fraqueza, onde não tem mais força para nada. É um esgotamento emocional. É uma apatia, é uma diferença. Isso é muito perigoso na vida de qualquer um, no crente mais ainda. A palavra apatia significa insensibilidade. Ou seja, nada, está fazendo ali, você não liga mais nada. Mataram ali fulano. Insensibilidade, indiferença. Quer dizer, ausência de sentimento. Você não sente mais nada. Totalmente. Fizeram não sei o quê. Nada te afeta mais. Isso é bom, né, pastor? Não, não é bom. Por quê? Porque nós somos seres sensíveis. Nós sentimos sentimentos. Mas quando nós temos uma falta de força, uma apatia, justamente isso, a gente não sente mais nada. Nada mais interessa. Nem alegria, nem tristeza. Nada. Você fica totalmente desligado. É uma falta de energia física e moral. Abatimento. Também do dicionário fala, tá? Moleza. Não liga para mais nada. Quer saber de trabalho, de estudar, para contar casa, família. Já, não está nem aí com nada. Sabe o que é isso? Falta de força. Isso vem do quê? Do enfraquecimento. Então a gente não raciocina direito, a gente não enxerga o perigo, a gente não resolve os problemas, a gente não toma decisões certas, a gente deixa o barco à deriva. Seríssima situação. Em outras palavras, você desiste. Desiste. Cansei, quero mais não. Não tenho mais força. Seja o que Deus quiser. E você simplesmente deixa o barco correr. Você solta os freios, solta as velas e ó. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Por isso que esse tipo de comportamento, esse conjunto de comportamento, é a descrição para depressão. Depressão, olha o que fala aqui no dicionário. Depressão é uma psicopatologia, ou seja, problema psicológico. Estado de desencorajamento, de perda de interesse, que sobrevém após perdas, fracassos, estresse físico ou psíquico, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento que se encontra. Você sabia que depressão é uma pandemia mundial há décadas? Ela vem crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. E você vai no médico hoje, está com depressão, eles vão te passar, sabe o quê? Uma receita, aqueles remédios de tarja preta. Você tem que deixar a receita, tem que preencher um formulário, tem que chamar testemunha, a maior. Por quê? Porque são remédios pesadíssimos. Sabe uma coisa? Não resolvem nada. Por quê? Você não ficou deprimido porque não estava tomando remédio. Essa não é a causa da depressão, não é porque você não estava tomando remédio. De fato, aquele remédio vai agravar a sua depressão, sabe por quê? Porque vai colocar você num estado em que você mais ainda não liga. Você já não ligava, você já estava indiferente e insensível. Esses remédios vão deixar você ainda mais insensível, mais desligado e mais ó. Você não vai dormir direito. E não dormir direito é uma causa de depressão. Pastor, toma remédio. Não, você aqui, mas alguém toma. Eu apago. Você apaga, mas você tem um sono raso. O sono, gente, tem várias etapas.
Tem o sono inicial, aí tem o sono profundo, aí tem um sono chamado REM, que é a sigla em inglês para movimentos rápidos do olho. Tá? Se você vê alguém, não faça isso para assustar a pessoa, dar um susto e matar. Uma pessoa que está em estado REM, ele está com o olho fechado, mas se olhar nas pálpebras dela, os olhos vão estar assim, ó, se mexendo rapidamente para o outro. É normal isso. É um estado REM que se chama, que em inglês significa movimento de olhos rápido. Aí tem o sono, então você passa aqui, com remédios para dormir que vem da farmácia, você só tem o sono raso, você não tem o sono profundo. E o que cura, o que resolve, é o sono profundo, não é o sono raso. Em outras palavras, você toma um remédio, eu dormi 12 horas, mas só dormiu no sono. Você acorda tão cansado quando você foi dormir, por incrível que pareça. Você dorme, mas não descansa. Por quê? Porque esses remédios não permitem que o seu cérebro vá para os níveis mais baixos. E outros tantos. Então, o problema não é tomar ou não tomar remédio. O problema é você se fortalecer. Eu já falei isso aqui antes, vou falar de novo. Existem vários tipos de depressão, dessa falta de força, dessa apatia. Tem a depressão física, que é quando o seu corpo está com problema. E geralmente é resolvido você suplementando, mudando a alimentação, tá? Então, às vezes dormindo direito. Tem a depressão psicológica, quando você tem um problema realmente psicológico, que geralmente essa é a mais rara que tem. Tem a depressão espiritual, que não tem nada a ver com sua mente ou seu corpo, é espiritual. Só que todas as três, elas se apresentam da mesma forma, com fraqueza. E uma pode agravar a outra, e uma pode imitar a outra. Então, quando você trata de depressão, você tem que tratar de depressão de diferença de modo geral. De modo espiritual, físico e psicológico. Você não sabe qual a fonte. E uma parece com a outra, e uma agrava a outra. E muitas vezes a pessoa acha, vou ao médico, mas vou dar um comprimido para tomar e vai resolver os problemas. Não, não vai. Porque o problema inicial era um enfraquecimento, ou físico, ou espiritual. E nós vemos que o físico e o espiritual estão intercalados. Então, essa depressão que afeta as pessoas, ela é uma epidemia, ela gera enfraquecimento, desencorajamento, tristeza profunda, falta de força e depressão. Então, como resolve? Você volta, você se fortalece. Você se fortalece, você combate essa fraqueza. Crentes fracos caem vítimas mais facilmente ao diabo, claro. Crentes fracos são mais derrotados, é claro. E o diabo não nos derrota por fora, mas por dentro. Não foi o roubo dos homens de Ziclag que causou, foi por dentro. Ele foi externo, mas eles estavam fracos espiritualmente. Fofoca, mentira, perda, isso não necessariamente nos abala. Só abala se nós deixarmos que nos abale. E nós deixamos que nos abale quando nós estamos fracos espiritualmente. Isso abala e o estrago é grande, é por dentro. Só se a gente deixar. O que fazer então, pastor? O último ponto de hoje, que bom que você pergunta, vamos ver o que Davi fez. Olha no versículo 6 comigo, onde fala assim: todavia, veja bem, a gente lembra no versículo 4 que eles queriam apedrejar Davi. Davi estava angustiado pela perda dele. Davi perdeu suas mulheres, Davi perdeu seus filhos e filhas, Davi perdeu suas coisas, Davi perdeu. Mas ele ficou mais ainda, porque além de tudo isso, o povo queria apedrejar. Os seus amigos, seus seguidores queriam apedrejar. Então, ele estava num poço muito mais fundo do que as outras pessoas. Tá? E o que foi que ele fez? Versículo 6. Todavia, Davi... Foi o que Davi fez. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nosso Deus. Muita gente vai buscar se fortalecer em outra coisa. Como pastor, eu devo tentar me fortalecer. Mas eu sou humano, eu sou um pastor. A igreja deve ser um lugar de fortalecimento. Porém, quem tem que se fortalecer somos nós mesmos. Eu posso levar você no restaurante, pedir um monte de comida,
Mas quem tem que pegar o garfo, botar no prato, levar até a boca, mastigar e engolir, é quem? Somos nós. Eu não posso mastigar por vocês. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é tudo poderoso, nos ama, nos disponibiliza com o seu poder, mas Ele não vai nos fortalecer, a não ser que a gente nos fortalecemos nele. Nós precisamos buscar fortalecimento. No restaurante, o cozinheiro cozinha, o garçom serve, o ar está ligado, a música está ligada, está tudo belezinha. Agora, quem tem que comer somos nós. Quem tem que comer somos nós. Então, aqui na igreja, a mesma coisa. A música, o ambiente, a pregação, tudo é feito para fortalecer. Mas quem tem que se fortalecer somos nós. Eu posso colocar a mesa, mas eu não posso fazer você bem. Nós temos que nos fortalecer. Se você não se fortalece, então a responsabilidade é sua. Se eu não me fortaleço, a responsabilidade é minha. A mesa está posta. Fala aqui que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele se fortaleceu. Foi ele que se fortaleceu. Ele não ficou lá, Deus me fortaleça, Deus não. Ele se fortaleceu. Cabe a nós, cada um de nós, nos fortalecermos também. E foi na força desse fortalecimento que vem de Deus, que Davi, se você ler mais adiante, conseguiu tudo de volta. Conseguiu todas as pessoas, todas as coisas, tudo. Foi tudo restituído. Por quê? Porque ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Muita gente busca se fortalecer no mundo, coisas do mundo. Tem muita gente que, rapaz, eu estou deprimido, não sei o que eu vou fazer, vou tomar uma. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou fazer compras. Tem gente que é assim, está triste, vai fazer compras. Está triste, eu vou passear, eu vou sair, vou para uma festa. Não é errado passear para uma festa, dependendo da festa, claro, né? Mas essas coisas não vão nos fortalecer. Não vão, podem aliviar por um curto espaço de tempo, mas logo, logo, volta tudo. Temos que nos fortalecer no Senhor, nosso Deus, que é eterno, que é perfeito, que nunca falha, que nunca nos abandona, nunca nos deixa. É esse fortalecimento que nós queremos. Mas nós temos que buscar, temos que se fortalecer. Nunca correr para se consolar no mundo em coisas que são desqualificadas, coisas que são fracas, coisas que não têm força em si. Nosso Deus tem força. Ele é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso. E ele fala, o meu poder está disponível a vocês, se nós nos fortalecermos no Senhor. Então, sempre precisamos estar nos fortalecendo. Mesmo quando nós não estamos fracos, porque se hoje eu estou forte, mas eu paro de me fortalecer, amanhã eu vou estar um pouquinho mais fraco. E depois amanhã um pouquinho mais fraco. Daqui uma semana, um mês, um ano, eu vou estar muito mais fraco. E aí vem um problema e eu caio. Por quê? Porque eu não me fortaleci no Senhor. Meu Deus. Então sempre, 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 na fraqueza ou não, problemas ou não, chovendo, fazendo sol, não interessa. Sempre devemos estar nos fortalecendo no Senhor. É um pouco como saúde, né? Muitas vezes a pessoa só busca se cuidar quando está doente, né? Eita, eu estou doente, já sei, eu vou tomar um chá disso, eu vou tomar um suco daquilo, eu vou tomar... Ah, bem, por que não estou fazendo isso o tempo todo? Ah, porque eu não estava doente. Pois é, se tivesse feito isso estando saudável, você não ficaria doente. Se você se alimenta bem, descansa bem, você não ficaria doente, não ficaria fraco. Não, eu estou bem. Aí não se alimenta direito, não dorme direito. Aí fica fraco, fica doente. Ah, agora eu vou. Agora é tarde. Vamos fazer, claro. Agora é melhor ter feito antes, ficar doente. Muito melhor é, olha isso, tá? Melhor é 1 grama de prevenção do que 1 quilo de cura. Gente, se você previne, você não precisa da cura. Você preveniu, você evitou. Então é melhor ter 1 grama, um pouquinho de prevenção, porque depois de ficar doente, tem um monte de trabalho e gasto.
e dor de cabeça. Então, melhor se prevenir um pouquinho aqui. Espiritualmente é a mesma coisa. Prevenção é melhor do que o cura. Então, sempre vamos nos fortalecer, mesmo quando não tem problema. Para quando vier os problemas, nós estivemos firmes e fortes.